a ideia é o quê? A volta dos governos democráticos. Democráticos, tá? Então, democracia é o quê? O governo é exercido pelo povo, o poder o poder é do povo e exercido em nome dele, pelo povo, né? O caso era o seguinte, antigamente que eu falo assim, na época da ditadura militar, que foi de 1964, mais ou menos, 1964, até mais ou menos 1900, olha a data certa, tem? 85, 86, 1985, o que acontecia? O militar, que era o presidente, ele nomeava o sucessor dele. Então, ó, eu sou o general Carneiro. O próximo sucessor vai ser o general Mourão. Aí o Mourão fazia o governo dele, tal, 4 anos e tal. Aí depois que ele fez o governo dele, ele falou assim, agora vai ser o general Coelho. Aí o general Coelho pegava, fazia o governo dele e tal, depois agora vai ser o general tal. Aí teve um movimento, nessa época aqui, ó, 1986, 85 e tal, teve um movimento que chamava Diretas Já. Naquela época, os políticos mais famosos eram Ulisses Guimarães, era o Tancredo Neves, o Sarney, o José Sarney, e eles o Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil nesse movimento. Mas ele teve um problema no coração e morreu. Aí o vice, que era o Sarney, foi ser o presidente, entendeu? Sim. Basicamente é isso. Agora leia para nós, para a gente. Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil eleito após o período da ditadura em 1935. Mas antes mesmo de tomar posse, ele ficou doente e faleceu. Por isso, o vice José Sarney tornou-se o primeiro presidente eleito no Brasil após o golpe militar de 1964. O golpe militar de 1964, esse golpe militar foi o quê? O que ocorreu com esse golpe militar? O golpe militar de 64, o que ocorreu? Ocorreu que o poder, antigamente, antes de 64, tinha o quê? Tinha um presidente que era eleito, qual que era o presidente? Era o Jânio Quadros, João Goulart, qual que era? Nessa época do golpe de 64. Tinha um presidente que foi eleito pelo povo, né? Então isso é chamado democracia, quando o presidente é eleito pelo povo. Aí tinha um presidente, aí veio o golpe de 64. Aí o que aconteceu nesse golpe de 64? Fala aí para nós. Fecharam o Congresso Nacional, o que aconteceu? Não sabe, não? Não, mas teve esse golpe. Aí o presidente que era eleito pelo povo ficou o quê? Os presidentes militares. Entendeu? Você já estudou isso, não? Os presidentes militares vieram. Aí começou lá em 1964 e foi terminar em 1985 com o movimento das diretas já. Né? Encabeçado aí pelo Tancredo Neves, que não chegou nem a tomar posse. Entendeu? E quem tomou posse foi o Sarney, José Sarney. Aí voltou o governo democrático, que é o quê? O presidente eleito pelo povo. Isso é o que é governo democrático. Entendeu? Sarney cumpriu a promessa de campanha de Tancredo Neves e convocou uma nova Assembleia Constituinte.
A Assembleia Constituinte é o quê? É o quê? O que é Assembleia? É uma reunião de gente, né? Tem Assembleia de Deus, tem Assembleia não sei o quê e tal. Aí a reunião Assembleia, que é uma reunião no caso aí, de políticos, né? Para fazer o quê? A Constituição. O que é Constituição? Constituição, a nova Constituição. Então reuniu a Assembleia para eles fazerem a Constituição brasileira. Quer dizer, são as leis que regem a sociedade em geral. Todas as leis. Então eles fizeram as leis, né? E essa Constituição, depois que eles fazem as leis, eles têm que promulgar a Constituição. Tem que fazer que a Constituição agora está valendo. Né? A Constituição, se não me engano, é em 1988. Lê aí para nós. Uma nova Constituição brasileira foi promulgada em 1988. Ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque tratou de assuntos que não estavam presentes em outras constituições, como muitos direitos sociais e políticos. Por exemplo, na Constituição de 1988, a população teve novos direitos definidos em leis. Direitos sociais e políticos? Sim. Então, agora vamos falar o que é direito e o que é dever. Então, direito, por exemplo, nessa Constituição, o que eles falaram? É direito do cidadão ter saúde, ter educação, ter saúde, ter um monte de coisa, né? Então, se é um direito do cidadão ter isso aqui, então o cidadão está na casa dele, olha, eu tenho direito de ter educação, eu tenho direito de ter saúde. Então, se eu não tiver educação, já que é meu direito, está na Constituição, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na justiça para requerer meu direito, para pedir, eu tenho direito, eu quero meu direito. Aí o cara entra na justiça. Para quê? Para o menininho dele que está assim, tá com o pé meio torto, ficar com o pé normal. Então ele entra na justiça e o que aconteceu com isso? Aconteceu que, agora eu vou entrar no assunto, eu não vou entrar, então vamos ver aqui. Ele entra na justiça e o juiz pega e fala assim, esse menino tem que ir para os Estados Unidos para poder arrumar o pé dele. Aí ele dá, toma aqui, o tratamento dele vai ficar em $1 milhão, $1 milhão. Então tá, aí o menino pega o jatinho, vai para os Estados Unidos e tal. Aí ele trata o pé, volta jogando futebol. Beleza, né? Aí, quando ele fez isso aqui, o juiz fez isso aqui, ó, deu $1 milhão para esse menino aqui, ó, os outros 999 meninos ficaram na mão. Por quê? Porque tem um dinheiro próprio para o orçamento da saúde. Então, lá tem 100 milhões para o orçamento da saúde, aí se tira $1 milhão para eles. $1 milhão para ele vai ficar o quê? 98 milhões. Então, quer dizer, muita coisa ficou sem poder ser atendida por causa de uma criança, né? Então, aí fica essa dúvida, né? Agora, o que é dever? O que é dever? Dever é o seguinte, dever, porque antes dessa Constituição não tinha direito, não. Era dever, é dever do Estado fornecer educação, saúde. Então, quer dizer, é dever do Estado, não é direito do cidadão. Agora eles mudou, puseram direito do cidadão, aí teve uma enxurrada de gente indo na justiça, como você viu aquela fila, você não viu a fila não? Ali na Procuradoria Pública, tem uma fila que fica na Procuradoria Pública lá, todo mundo procurando seus direitos. Então é dever do Estado, a educação, saúde e tal. Então, dever do Estado é uma coisa, direito do cidadão é outra. Então, nessa Constituição houve a inversão. O direito tomou o lugar do dever do Estado. Entendeu? Então, continue. As leis direito ao voto a todos os cidadãos, sendo que analfabetos... Cidadãos, não? Entre 16 e 18 anos e acima de 70 anos de idade, só votam se quiser. Ah, tá. Então, teve o que é isso aí?
o direito do cara não votar, né? 16 anos até os 70 anos, ele é obrigado a votar, não é isso? Não. Sendo que analfabetos e pessoas entre 16 e 18 anos e acima de 70 anos só votam se quiser. Ah, tá. Então entre os 16 e os... Porque 16, entre os 16 e 18 anos de idade, a pessoa não é obrigada a votar. Dos 18 anos aos 70 anos, ela é obrigada a votar. E dos 70 anos em diante também não é obrigada a votar, certo? Isso aí está na nova Constituição de 88, né? Constituição de 1988. Eleições diretas para presidente, governador, prefeito, senadores e deputados e vereadores. Então tá, todos esses cargos públicos que está falando aí, né? Você citou aí, é presidente, senador, deputados federais, né? Federais e estaduais. Que mais? Vereadores, né? Prefeitos, não é? Esses são cargos que tem o voto direto. O que é o voto direto? O que é o voto direto? É quando você vai lá, você sai aqui de casa, dia da eleição, você vai toda bonitinha com o seu título de eleitor, vai lá, aí vai na urna aqui e pá, vota diretamente para quem você quiser. Então eles votam direto, entendeu? Igualdade de direitos para todos os cidadãos, com liberdade para trabalhar, expressar opiniões, escolher e praticar a sua religião. Ah, então tá. As religiões, elas não são tolhidas. Você pode ter qualquer religião. Então, você pode se religar em qualquer coisa que você acredita. Entendeu? Reconhecimento da cultura e da demarcação das terras indígenas. Reconhecimento. Então, as terras indígenas, né? As terras indígenas, você vai lá na terra indígena, dá ao índio um espelho e ele te dá uma flechada. Gostou? Não, né? Não. Então é o seguinte, você vai na terra, demarcou a terra, porque a terra indígena, aqui, imagina que, por exemplo, o norte do Brasil, aqui a floresta amazônica, né? Tudo aqui, né? Inclusive para outros países, né? Aqui do lado aqui, você imagina aqui que aqui tem uma área de índio. Tem índio aqui, índio aqui, índio aqui, índio aqui. Aí o que eles fizeram? Demarcaram a terra, certo? Para aqui, ó, que a terra é dos índios. Terra dos índios. Nem eles podem vender. Tem que colocar na cabeça deles que eles não podem vender a terra deles não, senão eles vão ficar na mão, né? Então demarcou, demarcação, demarcar. Demarcação, demarcação das terras indígenas. Nessa Constituição de 1988. Ó, aquilo é terra indígena. Ninguém mexe lá não, porque é dos índios. O que mais? Leis de proteção ao meio ambiente e direitos trabalhistas, como delimitação da jornada de trabalho e licença maternidade. Exatamente. Então, aqui ó, teve as leis de proteção ao meio ambiente, que é importante, né? Meio ambiente, que é importante e muito importante, né? Porque se a gente preserva o meio ambiente, o nosso futuro também está preservado, né? Você vai ter água, você vai ter o ar bom, né? Por causa das árvores que não foram cortadas, você vai ter muita coisa boa, né? Desde que seja um trem sensato, né? Sensato, com sensatez, quer dizer, com equilíbrio, né? Você não pode ter, tem uma pedrinha ali no meio, ali uma pedrinha que então não pode tirar essa pedra, porque senão a pedra faz parte aí da natureza e tal. Se tirar essa pedra, não vai poder, a estrada não tem que passar lá do outro lado. Tem que ter um pouco de sensatez. E também as leis de quê? Leis trabalhistas, que hoje já foram flexibilizadas em relação a esta Constituição. Quer dizer o seguinte, essas leis trabalhistas, né, na Constituição de 1988, fizeram com que a jornada de trabalho fosse determinada, né, fosse que mais?
Colocaram regras para os trabalhadores terem assim. Decidir não, para poder seguirem, regras para eles seguirem. Então, as leis trabalhistas. E agora elas foram o quê? Flexibilizadas a partir do governo Temer, teve uma flexibilização das leis. Quer dizer, antigamente era mais rígido, né? Você tinha que seguir aquele negócio lá certinho. Agora não. Agora você pode fazer um quadro, aí você segue 2 aqui, um aqui, outro aqui, aí fica esse aqui tudo de folga. Entendeu? Qual outro, menino? Falso. Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil eleito pelo povo em 1980. Falso. Antes da ditadura militar, teve outros presidentes que foram eleitos pelo povo, né? Uma das promessas de campanha de Tancredo Neves era convocar uma nova Assembleia. Foi verdadeiro, porque ele convocou a Assembleia e fizeram a Constituição em 1988, né? Com a morte de Tancredo Neves, seu vice, Ulisses Guimarães, tornou-se o primeiro presidente. Mentira, o Ulisses era político, tanto é que ele era um cara muito interessante, sabe? Ele morreu, caiu do helicóptero, caiu na água. O helicóptero dele morreu, ele morreu com a queda de um helicóptero na água, lá no mar. Caiu lá no meio do mar e tudo, morreu afogado. Aí ele chegou no céu. Quando ele chegou no céu, você não conheceu ele, você não vai entender. Quando ele chegou no céu, ele falou assim: ô Ulisses, você nadou? Perguntando se ele nadou, de quem morreu na água, né? Não, deputado. Então ele era deputado, sacou? Que ele já era velhinho, né? Aí ele não foi. Quem assumiu no lugar do Tancredo Neves, que não pôde assumir, porque teve um problema teve doente, foi o quem? José Sarney. A nova Constituição brasileira ficou conhecida como Constituição Cidadã, por tratar de temas sociais verdadeiros. De acordo com a Constituição, presta atenção, de acordo com a Constituição de 1988, analfabetos e pessoas entre 16 e 18 anos e acima dos 70 anos de idade estão falsos, eles não estão proibidos de votar. Tanto é que você vê muito velhinho lá que tem 80, 95, né, na fila para votar. Então quer dizer o seguinte, como eles ficaram desobrigados de votar, mas não são proibidos. A Constituição de 1988 garante a todos os cidadãos de igualdade de direitos, liberdade para trabalhar, expressar opiniões e escolher e praticar sua religião. Verdadeiro. Por que a Constituição de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã? Justamente por isso aí, por ter... porque tratou de direitos sociais. Direitos sociais e porque ele tratou justamente de temas mais minuciosos, né, mais, né, sobre as relacionadas à sociedade. Lê a seguir o trecho da Constituição Brasileira, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância. A assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Mas então você está com fome. Peraí, eu estou com fome aqui, eu estou aqui na rua já tem 3 dias sem comer. É meu direito de alimentação. Então quer dizer que você vê que é uma coisa que não é muito real, né? Como é que esse cara que está na rua, você tem que, se ele quiser, ele vai num restaurante, num albergue, né? E come lá, né? Se ele quiser. Então realmente ele está sendo assistido, né? Você entendeu? Porque quando você pega e paga seus impostos, vamos supor que você é muito rico, né? Você não precisa de ajuda do governo para alimentar, para ter um abrigo, ter uma educação, você pode pagar a escola particular, você não tem saúde, você pode pagar o seu médico particular. Mas o rico, então, paga o quê? Ele tem aquela indústria dele lá, então ele tem o quê? Aqui é a indústria dele soltando fumaça. Então ele tem o quê? Ele paga impostos para o governo, certo? Esses impostos que ele paga para o governo são justamente para essas coisas aqui, para dar saúde, da educação, entende? Então, os impostos que ele paga é uma forma de dele, como é que fala aqui? Dele passar um pouco do dinheiro dele para as pessoas mais carentes, entendeu? Porque
A pessoa carente paga imposto, mas paga imposto pouco, né? Por exemplo, vai comprar um lápis, ela paga lá 11 centavos do lápis de imposto. O rico, por exemplo, ele compra 1.000 canetas, né? Aí para os funcionários dele, então ele já paga 1.000 vezes mais. Você está entendendo? Então isso aqui é uma forma de distribuição de renda, né? Porque no capitalismo o rico vai ficando cada vez mais rico, né? Ele vai acumulando a riqueza. Ele tem um acúmulo de riqueza. E como ele usa essa riqueza, se ele constrói mais fábricas, né? O que acontece? Quando ele constrói mais fábricas, ele o quê? Precisa de pessoas para trabalhar nas fábricas, né? Então aqui tem as pessoas vão trabalhar nas fábricas, então elas têm o quê? Uma renda. Então ele gera emprego. Aí essas pessoas pegam e dão alimento para os filhos, né? Levam os filhos para estudar, compram agasalho para os filhos e tudo, né? Então é assim. Aí isso aqui é uma forma e ele pagando imposto, ele distribui a renda dele, entendeu? A distribuição de renda. Se o governo pega esses impostos e rouba ou usa mal os impostos, por exemplo, usar mal o imposto, aqui você criou uma ponte que leva nada a lugar nenhum. Por exemplo, aqui é o nada, aqui é o lugar nenhum. Então você fez essa ponte está o quê? Parada, apodrecendo, né? Não está sendo conservada, está apodrecendo. Então o dinheiro aqui foi o quê? O dinheiro foi para o lixo. Então se ele paga imposto e os políticos fazem isso, sai todo mundo perdendo. Todo mundo sai perdendo. Ele fica puto porque o dinheiro que ele pagou de imposto foi jogado no ralo ou foi roubado. E o pobre fica puto porque ele vai procurar remédio, não tem. Ele vai procurar o médico, não tem. Ele vai procurar escola, não tem. Ou se tem, de péssima qualidade. Então, tudo isso é uma rede, entendeu? Governo Collor. Vamos dar uma pausa.